Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Global Trade. Muito bom ter vocês aqui novamente. Meu nome é Abdon Cunha, sou especialista em importação e assuntos regulatórios. E hoje eu quero começar uma série especial com vocês, que se trata referente ao assunto de importação, que seria inglês para importação. Mas quando eu digo inglês para importação, não é que eu vou ensinar ninguém a falar inglês, muito pelo contrário. Eu vou passar aqui termos, expressões que a gente não aprende em nenhum lugar, somente os importadores que aprendem na prática. Então eu vou tratar tanto de equipamentos que vão ser importados, assim como também expressões, englobando tanto a questão do processo de importação, exportação e também aeroportos, porque nós sabemos que o inglês ele é o idioma universal tanto na importação quanto nas viagens. Então, hoje eu faço todas as negociações de uma importação, eu consigo fazer ela totalmente no idioma inglês, mesmo que ambos os países não falem o idioma inglês, e assim também como em viagens, aeroportos, eu consigo viajar para qualquer lugar do mundo somente com o idioma inglês. E inicialmente eu quero falar de um produto que está sendo fazendo um sucesso no momento, desse momento de pandemia, que são as máscaras cirúrgicas. Então, o que eu preciso saber de inglês para poder comprar máscaras cirúrgicas ou então para comprar matéria-prima para fazer então máscaras cirúrgicas? Bom, a primeira pergunta que poderia se fazer é: posso chamar máscaras cirúrgicas de surgical masks? A resposta é sim, mas com ressalvas. Ah, mas como assim? Bom, surgical masks é um termo correto, é um termo inclusive adotado pelo FDA americano, que o FDA americano é como se fosse a nossa Visa, né? Food and Drugs Administration. Então ele faz o mesmo controle sanitário que a Anvisa faz no Brasil. Então, o FDA americano, nos Estados Unidos, ele adota esse termo. Mas se eu for importar as máscaras da China e usar esse termo surgical mask, pode ser que alguns fabricantes não entendam, não conheçam. E eu vou explicar o porquê. As máscaras na China, eles conhecem mais com a nomenclatura de 3PLY, né? 3PLY. O nome correto seria Non-Woven 3PLY, como eu estou mostrando aqui do lado. Ah, mas o que isso tem a ver com máscara cirúrgica? Vamos dizer que toda máscara cirúrgica é uma máscara 3PLY. Mas nem toda máscara 3PLY é uma máscara cirúrgica. Então vamos analisar essa nomenclatura. Non-woven 3PLY. Então, não tecido 3PLY. Tá, então vamos lá. 3PLY. O que significa o PLY? O P, eu imagino que é polipropileno, que é o polipropileno nosso, né? Que eu falo assim, que você não acha isso em nenhum lugar, exatamente o que é o P. Então, como a maioria das máscaras, né, não tecido, non-woven, não tecido, elas são de polipropileno, né? Então, eu deduzo que esse P é propileno. Polipropileno. Já o L e o Y significa layers, né? Que são camadas, ou seja, então 3PLY são máscaras de 3 camadas. Então, no woven seria máscara não tecido de 3 camadas. Aqui nós usamos o chamado TNT, que eles definem como TNT o tecido não tecido, né? E aquele que sempre antigamente era baratíssimo, né? Só que agora está super caro por causa dessa questão dessa pandemia mundial, essa demanda absurda de máscaras, né? Mas seria um material, a maioria das vezes, do polipropileno, né? Que então ele seria um material não tecido. Então, então 3PLY significa 3 camadas.
Existem máscaras de 2 camadas? Existe e são vendidas em larga escala, mas geralmente elas são para cozinha, geralmente são para, eles falam kitchen mask ou então cooking mask, né? Então máscaras assim que não protegem de nada, é coisa assim para utilização realmente caseira. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma máscara cirúrgica. Então, essa primeira camada, que é a camada de fora aqui, certo? Qual que é o nome, então, dessa primeira camada? Ela é conhecida como Outer Hydrophobic Nonwoven Layer, ou então, se preferir, Outer Waterproof Nonwoven Layer. Nonwoven Layer, como eu disse, aquela não tecido. E hydrophobic ou waterproof, ou seja, quer dizer que ela é uma camada à prova d'água. Então essa é a primeira característica da máscara 3YPLE, 3, desculpa, essa é a primeira característica da máscara 3PLY. Então a primeira camada dela é uma camada repelente de água. Ela vai repelir a água nos 2 sentidos, tanto de entrada quanto de saída. Ela é repelente somente de água. O ar passa normalmente. Então, se eu tiver uma contaminação, a gente chama de airborne, uma contaminação no ar, ela não vai proteger. Então, ela é repelente de água. Aí você já vê uma grande vantagem em cima das máscaras de tecido, né? Porque a de tecido, se for qualquer coisa líquida nela, o líquido vai ficar aqui, né, e vai ser absorvido. Então ela vai ser absorvida e vai em direção à boca da pessoa. Essa máscara não. Então aqui, se a pessoa tossir, ou então durante ela fala, então não passa nada nesse sentido e também não passa absolutamente nada no outro sentido. Essa então é a primeira camada. A segunda camada seria um elemento filtrante. E esse elemento filtrante, ele que vai diferenciar então o que é uma máscara simples 3PLY de uma verdadeira máscara cirúrgica. Então, a diferenciação entre eles está na capacidade, né, de filtragem de bactérias desse elemento filtrante. Eu falei bactérias e não vírus, né? Porque dificilmente uma máscara cirúrgica vai ter uma eficiência contra vírus, né? Aí teria que partir para a máscara PFF2 ou N95, dependendo do país, da terminologia, mas que já é um outro tipo de máscara, né? Já é uma outra qualidade de máscara. Então, uns elementos filtrantes mais simples, né? Com o poder de absorção muito fraco, então geralmente transforma elas que não são máscaras cirúrgicas, mas são máscaras que podem ser utilizadas na construção civil, com poeira e diversas outras aplicações, mas não aquelas que você vai lidar num hospital diretamente em contato com o paciente. E essa camada central nós chamamos ela de Middle Melt Blown Layer. Middle é porque ela é a camada do centro. Então o filtro ele fica exatamente das 3 camadas, o filtro fica exatamente no centro. E melt blown quer dizer a técnica de derretimento do polipropileno que foi utilizada para sua fabricação. E essa camada central aqui é a Inner Soft Absorbent Nonwoven Layer, ou seja, é uma camada absorvente, certo? Ao contrário da outra que ela é totalmente repelente. Então essa aqui ela é absorvente porque ela vai absorvendo, então sua saliva do dia a dia, se você tossir, ela vai absorver, mas nesse caso eu recomendo trocar a máscara imediatamente. Mas ela então ela é uma camada absorvente. Mas não vai passar nada, por quê? Porque vai ser barrado nessa última camada. E ela também é feita de nonwoven, que é o não tecido.
Além disso, tem esse arame aqui em cima, né? Que os chineses, pelo menos, eles conhecem ele como nose wire. Ah, vende o nose wire separado? Vende o nose wire separado. Tranquilo, pode falar nose wire, todo mundo conhece esse termo, que é exatamente então esse arame aqui que ele vai ficar por cima da máscara, então e ele que vai fazer aquela movimentação, aquele contorno que vai ficar assim em volta, né? Ele vai passar o formato do nariz. E esses elásticos aqui são conhecidos como ear loops, certo? Que seria loops de orelha. Ah, também vende o ear loops separado? Vende, você traz um container inteiro de ear loops separados, se você quiser. Bom, a ideia desse vídeo foi exatamente essa. Quem tiver a intenção de comprar máscaras, pelo menos assim, já vai aprender os termos para conversar lá fora, para você jogar num site de pesquisa, num Alibaba, que seja. E também para poder dar um pouco da parte técnica da máscara, né? Que parece ser uma coisa simples, né? Mas a gente vê que não é tão simples quanto parece, né? Tem muitos detalhes. E a grande sacada é que numa negociação, principalmente com os chineses, tem que se deixar bem claro que você quer então uma 3PLY para utilização em hospitalar, não é para outro meio de utilização. Pode ser que ele não entenda o termo surgical mask, mas se você fala uma 3PLY para utilização em hospitais, para utilização em centros cirúrgicos, ele vai entender. Aí vai ser uma máscara um pouco mais cara, por quê? Porque ela vai ter o elemento filtrante, então aquele elemento intermediário de melhor qualidade. Essas informações que nós gostaríamos de passar hoje. Então, todo mundo pensa que máscara é uma coisa simples, né? Então, mas pode ver que não tem nada de simples nisso, é muito complexo. Você vê muitas informações difusas, não consegue realmente entender como ela funciona. E a grande dica que eu deixo assim desse vídeo, que quem vai importar, você pode fazer toda uma negociação na máscara do tipo 3PLY com os chineses, se você for importar da China. Mas se for importar da China, deixe muito bem claro que você quer uma 3PLY para utilização em hospitalar, em centros cirúrgicos. Porque, como eu disse, eles têm diferentes tipos de 3PLY. Então peçam sempre a 3PLY de utilização em cirurgias em hospitais. Curta nosso canal sempre para poder receber as notícias atualizadas a toda vez que nós lançamos um novo vídeo. Estejam à vontade para fazer então os seus comentários, os seus questionamentos e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!